Oi, que bom que você chegou até aqui. Se você está assistindo essa terceira dose, talvez você esteja sentindo algo bem diferente aqui dentro de você. Talvez um pouco mais de silêncio, a mente mais organizada, mais segura, com mais autoestima, um pouco mais de presença e um pouco mais de conexão consigo mesmo. Quando começamos a voltar para nós, algo muito natural acontece. Aqueles sentimentos que estavam guardados começam a vir à tona através de cansaço, tristeza, talvez uma sensação de vazio, ou pode ser que você até procrastinou para fazer certas atividades que eu te passei. Talvez pensando, depois eu faço, deixa eu resolver uma coisa aqui e outra, e só deixando para depois. E quando esses sentimentos vêm, esses comportamentos vêm, o que na verdade estamos tentando fazer? Nos distraímos, nos endurecemos, porque fomos ensinadas que sentir é fraqueza. Esse medo do sentir, ele tem muita influência da nossa criação. O que ouvimos, o que vimos, isso vai influenciar. Quando a criança via lá que o pai não protegia a mãe, o olhar dela pode ser que, opa, né, o masculino ele machuca, ele não dá conta de cuidar de nós. Então eu preciso ser uma mulher forte. Mas esse forte não é um forte saudável, é um forte de vestir uma armadura. E isso acaba sendo pesado demais na vida adulta, aonde começamos a adoecer. E essa sensação de ficarmos anestesiadas, ela vai nos endurecendo e nos adoecendo. Mas foi uma forma de nos proteger, uma forma que nos fez chegar até aqui. Então, fomos forte. A nossa criança, né, aquela criança inocente, onde assistiu cenas ali, onde ela olhou e viu assim, poxa, meu pai não dá conta de cuidar da minha mãe, ele foi embora, ou ele agride, ele não cuida, minha mãe tem que se virar sozinha. Aquela criança cresce, como eu disse, se esforçando em ser forte, não depender de ninguém, a mulher é muito independente de tudo, de todos. E foi bom, até um certo ponto. Porque se você fez tudo isso, é porque sua criança foi muito forte. E que bom que você foi forte, que você está viva aqui hoje. Você precisou dessa armadura. Você precisou enfrentar os medos. Porque os adultos que eram para te proteger, os adultos que eram para ser saudáveis ali na sua frente, para poder tentar te proteger a ter um ambiente saudável, eles também estavam doentes e eles não conseguiram, talvez, te proteger. Então, pronto, você já tem na sua mente, né, ali, daquele exame que você teve sobre o primeiro mundo, que o sentir é perigoso. Eu preciso vestir uma armadura, não posso dar espaço para respirar, para poder ser frágil, porque senão alguma coisa ruim vai acontecer. Fora que vivemos aonde todo o sistema ele é patriarcal, ou seja, a forma como as coisas funcionam, questão de trabalho, questão de rotina, tudo é em cima da visão masculina. Então, acaba sendo uma cobrança muito grande para nós mulheres, até tentar acompanhar o ritmo. Os homens, eles são lineares, as mulheres são cíclicas. Ou seja, existe uma forma biológica de se comportar de um homem e de uma mulher e também hormonais. A forma como decide, como o corpo funciona, completamente diferente.
Então, existe uma força, uma certa pressão muito grande em cima de nós mulheres, de acompanhar esse ritmo de muita produtividade, de sempre estar fazendo alguma coisa, executando, sempre mostrando algo ali, né, até as mídias, geralmente ele propaga muito isso, né, sempre tá em execução. Se a mulher parar para poder descansar, se até a mulher decidir tirar férias ou querer curtir maternidade ou querer ser doméstica, essa mulher acaba ouvindo piadas em vez de um apoio. Então por quê? Porque todo um sistema, da forma como fomos criadas, sempre foi nessa linha de raciocínio. Só que isso nos adoece. A gente não consegue acompanhar esse ritmo. A gente pode se esforçar. Acaba sendo pesado a gente tentar acompanhar esse ritmo. Por exemplo, toda semana nossos hormônios mudam. A forma como decidimos, como nos comportamos é bem diferente dos homens. Então, nossa rotina, nossas coisas não podem ser comparadas. Mas acontece isso muito. A realidade é que não conseguimos viver num mundo onde possamos ter essa compreensão, até mesmo entre as mulheres. Né? Muitas das vezes, quando você está chorando, a outra vai falar: Nossa, mas você é muito forte, enxuga essa lágrima, calma, bola para frente. Mas qual o problema de chorar, de se expressar, de sentir? A potência da mulher não é o tempo todo ela tem que mostrar que ela é forte, que ela não chora, que ela, né, aí ela acaba se cobrando muita razão o tempo todo e acaba adoecendo, entende? A potência da mulher é justamente a vulnerabilidade. A mulher ela consegue se conectar muito fácil, ela consegue sentir muito fácil. Ela tem empatia. E o verdadeira potência dela interior é quando ela se conecta com esse sentir. Porque depois que ela sente, ela tem a clareza, ela se sente segura, ela consegue ser autêntica. E quando ela consegue ver a força na fragilidade, ela consegue reconhecer suas dores, seus sentimentos, limitações de uma forma tão profunda e corajosa que ela consegue se acolher, cuidar de si. E quando ela faz isso, ela se sente mais segura. E o meu convite é justamente esse: fazer você olhar para o seu sentir, para a sua fragilidade, não como fraqueza, mas como potência. Quando nos conectamos com esse sentir, com o nosso corpo, e a gente deixa, né, se esvaziar desse sentimento, a gente chora, a gente ri, sem crítica, sem julgamento, de ficar falando, ai, eu sou maluca, ai, eu sou meio assim. Não, só se acolhe, acabou. Não se questione, não se coloca para baixo. Isso faz parte de você. Aí você vai perceber que depois desse sentir vai vir clareza e razão. Agora, quando você começa a cobrar uma razão, não, tem que estar no racional o tempo todo. Eu preciso ser forte o tempo todo, eu preciso não. Não, sabe? O corpo não tem como não mostrar que ele tá sangrando por dentro. Aí é uma dor no corpo. Aí começa a aparecer um monte de problemas de saúde. Por quê? Ele tá falando assim, olha pra gente. Esquece as pessoas ao seu redor. A gente precisa de tempo. A gente precisa de atenção. Olha pra gente. Então o corpo, ele fala. Não adianta a gente fingir. O corpo ele sente mais rápido até do que o nosso próprio raciocínio. Às vezes a gente demora um tempo para tentar entender uma situação que está acontecendo, mas o corpo já sentiu, ele já te mostrou. Só que quando a gente fica tão conectada e não sentir que a gente tem que acompanhar o ritmo, ser mais masculina nas nossas atitudes, nossas decisões, a gente se desconecta com essa potência. Porque depois do sentir que vem clareza. E esse é o ponto. Por exemplo, você vai entender melhor essa questão que o corpo fala. E o corpo não mente, tá? Então, já aconteceu de você conversar com uma pessoa e de repente você ficar tensa. Como você conhece essa pessoa? Aí seu corpo você fica tudo tenso e você não entende por quê. Você fica assim.
Mas ali seu corpo já deu um sinal. Alguma coisa nessa pessoa tá estranha. Você não se sente à vontade com essa pessoa. Só que quando a gente não se permite sentir, a gente perde, né, essa forma de analisar a situação com sabedoria, porque a gente fica ali, conta uma história pra gente, né, até de forma um pouco infantil. Não, essa pessoa é legal, não é isso não que você tá pensando. Enfim, desses quando a gente vai ver lá na frente, o corpo já tinha dado sinal. E deu ruim aquela amizade, aquele relacionamento, aquela parceria de negócio, porque não ouvimos o que o corpo tinha para falar. Até um cheiro, um aroma. Às vezes a gente sente e que dá vontade de chorar, mas a gente não consegue lembrar. Mas o corpo já lembrou, já sentiu. Então, por isso que precisamos olhar o sentir como potência, não com fragilidade. E a atividade de hoje é justamente para você lembrar quem é você, qual é a sua essência, a sua potência, as suas qualidades, o quanto você vem amadurecendo, superando, porque só de você estar aqui já mostra um interesse genuíno de amadurecimento feminino. E isso é elogiável. Olha quantas mulheres existem no mundo, quantas param aqui para poder se nutrir de conhecimento para se desenvolver como ser humano, como mulher. Pouquíssimas, pouquíssimas mulheres. Muitas das vezes é o que a sociedade propaga, é o que a gente tem mais acesso, é coisas fúteis, como, por exemplo, ficar no celular, nas redes sociais, né? Ou se ocupando ali, ou muitas vezes se cobrando de trabalhar, 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 porque não quer ficar em silêncio. Isso acaba sendo uma fuga, né? Então, tô lá de tarefas. Então, vou estudar, eu vou trabalhar e tá assim, sempre trabalhando, todo o excesso esconde uma falta. Então, alguma coisa ela tá querendo esconder, ela tá querendo fugir dentro de si. E não só de trabalho, né, circular, até mesmo doméstico. Não conseguir descansar, porque sente culpa de deitar e não fazer nada. Simplesmente não fazer nada, só ser, só estar, só existir. Permitir, usufruir o quanto você lutou para construir esse ambiente. Ao mesmo que você esteja construindo esse ambiente, você merece curtir ele no momento presente, não quando tudo ficar maravilhoso, como talvez você possa criar. Quando tiver um móvel assim, quando tiver uma casa assado, aí eu vou ver tudo isso. Não, a vida acontece no momento presente. É o agora, não é o que vai acontecer. Ou seja, quando a gente volta para si e aceita o sentimento, a gente não fica arrumando desculpas e fugindo. A gente apenas acolhe, sem crítica. Claro que você não vai esperar que as outras pessoas vão te apoiar e vão entender você. Muitas vezes pode vir uma piada, né, ofensiva, por você se escolher. Talvez eu possa sentir um sentimento até de culpa, mas você sabe do quanto é importante você se acolher, quanto você se sente vazia, como se fosse oca por dentro, quando você não cuida de você, quando você não descansa, você não dorme sem colocar, às vezes, despertador para você acordar só quando você quiser, quando você desliga todas as redes sociais, dá aquele sumiço, sabe? Só para você ficar assim à toa mesmo, para relaxar. Quando você investe em você, em fazer uma atividade física, em se cuidar, é de forma estética também com relação à terapia, de você estar aqui consumindo esse conhecimento para depois praticar. Só você sabe o quanto isso é importante. Quanto depois você fica bem, sente orgulho de si, se sente preenchida. Você percebe que vem uma clareza muito grande, uma segurança muito grande, porque essa é a sua potência. A mulher, quando ela se recolhe para se nutrir, ela consegue encher de sabedoria. Quando ela se acolhe para ficar em silêncio, para sentir, para se acolher, isso mostra maturidade emocional da parte dela. Ela tá ali sendo responsável, ela tá se nutrindo, ela tá sendo mãe para si mesma, tá sendo lar para si mesma. Ela não tá esperando que terceiros façam isso para ela, por ela. Ela simplesmente está fazendo o que precisa ser feito por ela.
só ela sabe a dor que ela sente. Só ela sabe o quanto lá na infância dela, ela sofreu com desproteção. Então, o que cabe a ela agora? É criar um ambiente seguro para ela viver. Se chama responsabilidade. E você está de parabéns, porque você está fazendo isso nesse exato momento. Você parou tudo agora, porque nós mulheres sabemos que casa não acaba nunca, sempre tem um afazeres para fazer, trabalho também circular, não parece que nunca acaba, sempre tem responsabilidade, sempre tem algo para entregar, para resolver, quem estuda, enfim. Então só para quando a gente fala assim, acabou, 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 agora é o momento comigo mesma. Então você fez isso, você está de parabéns. Você está mostrando o quanto você está amadurecendo. Então vamos lá? Vamos se acolher? Eu quero só que você se acolha como está, como você está por dentro. O exercício que eu vou fazer, eu não quero que você fique se criticando, tentando se consertar, se cobrando. O que você vai fazer? Você vai até um espelho. A gente pode fazer isso até juntas. Você vai a um espelho, pode ser um espelho grandão assim, eu até trouxe o meu aqui para mostrar para você, ou um espelhinho de mão. O importante é você chegar até um espelho. Agora que você está olhando para o espelho, você está se vendo aí de forma nítida, eu quero que você respire fundo, solte bem devagar pela boca, relaxe. Eu quero que você observe o seu rosto, sem crítica, sem julgamento. Só observe o seu rosto. Agora, você vai colocar sua mão no coração e vai fechar os olhos. Quero que você pense em algo que você superou recentemente. Pode ser algo que ninguém viu, silencioso, mas algo que existiu a sua força. Talvez você tenha continuado mesmo cansada. Talvez você precisou colocar limites, dizer não, ou simplesmente você não desistiu de você. Você está aqui mais uma vez tentando fazer diferente. Perceba se nessa superação você mudou um padrão de comportamento e se escolheu de uma forma diferente, se deu um novo passo, uma nova decisão. Isso não é pequeno, isso é transformação. Você merece esse reconhecimento. Não passa despercebido o que você fez por você, o que você superou recentemente, ou o que você vem superando. E toda transformação merece ser reconhecida. Não deixe passar em branco. Agora eu quero que você pense em 3 qualidades que você mais admira em você. É quase assim, sua identidade. Qualidades que talvez te ajudou você chegar até aqui. Talvez sua coragem, sua acessibilidade, sua humanidade, sua capacidade de recomeçar, de ser resiliente. Só sinta suas qualidades. Olha para si. Só olhe para você. Com gentileza. Diga em voz alta ou baixinha e diga: eu tenho orgulho de você. Orgulho de quem você é, de quem você está se tornando. Eu reconheço sua força com você. Eu te amo. E você vai se autoabraçar com um sorriso de canto de boca e simplesmente sente esse amor, essa gentileza, esse carinho. E hoje você praticou algo muito profundo. Reconheceu a si mesma. Isso é algo que muitas mulheres passam a vida inteira sem fazer. Quando aprendemos a nos acolher, paramos de viver uma guerra interna dentro de nós. Paramos de nos cobrar algo que não conseguimos. Paramos de ser um carrasco
por nós mesmos e focamos na nossa potência, nas nossas qualidades, no que realmente somos capazes de fazer. E começamos a pouco nos tornar um lugar seguro para nós. E se essa dose tocou você, respire fundo. Permita que esse cuidado continue dentro de você ao longo do dia. E amanhã te encontro novamente para a próxima dose de retiro, aonde vamos liberar as tensões do corpo e da mente. Abrir espaço para mais leveza dentro de nós. Então, até amanhã.